Obrigado, pastor. Amém. Falaram que eu tinha até às 9, são 4 para as 9. Mas em 4 minutos dá para a gente falar, ler o ID, pelo menos do Senhor, né? Já é uma grande bênção. Mas amém, irmãos. Conferência de missões, que grande bênção. Não existe nada mais importante do que missões nesse mundo, nada. Você pode pensar aí na sua cabeça, isso é importante, aquilo ali é importante, mas missões é a coisa mais importante que tem para nós fazermos como cristãos. Eu lembro que esses dias eu me torturei um pouquinho, né? Fui ouvir umas mensagens antigas, ouvi algumas do pastor Larry também, sempre um pouco difícil, mas eu ouvi a minha primeira mensagem que eu preguei aqui. Eu sempre tive esse costume de gravar mensagens, né? Então eu tenho bastante coisa gravada antiga, né? Mensagens minhas, do próprio pastor Larry antigas, né? Eu gosto de ouvir de vez em quando. E aí eu fui ouvir a minha primeira mensagem. Ela foi dia 29 de julho de 2012, a primeira vez que eu preguei aqui. Já vai fazer 11 anos. E o título da mensagem era o ID. Naquela primeira mensagem eu falei sobre o ID do Senhor, né? E eu lembro como se fosse hoje, o pastor Larry falando, ele antes fez uma introdução, né? E aí ele falou 2 coisas que eu nunca esqueci, que eu achei bem interessante. A primeira, que é legal, né? Ele falou, eu nunca imaginava que você ia ficar na igreja. E é verdade, a gente, no ministério acontece muito disso. A pessoa entra, aí você fala, essa pessoa acho que não vai ficar, não parece, mas a pessoa acaba ficando, vai ficando. E ele falou isso, falou, você era meio diferente, né? Tinha doutrinas antigas, né? Ex-pentecostal, então a chance de ficar é muito pequena. Mas graças a Deus, eu de fato entendi o Evangelho. E foram muitas, aquele ano, eu cheguei aqui foi em 2009, finalzinho de 2009. Então 2010, até eu pregar, você viu, foi 2012, foram alguns anos ali que eu fiquei em cima do pastor Tim, né? Foi um grande mentor, que me ensinou muita coisa. Me ajudou bastante. E tantas dúvidas eu tinha. Mas direto, ficar perguntando. Pelo menos ele nunca ficou irritado, tá? Sempre esse modelo. Mas eu tinha muita dúvida de fato. Não era para provar no sentido de quero ver você responder essa. Não, agora eu vou te mandar uma difícil. Não era nesse sentido. É dúvida mesmo. A música lá é diferente da música pentecostal. Por quê? Mas por que acontece isso? Por que é dessa forma? E nisso Deus foi trabalhando e eu fui entendendo. Graças a Deus por isso. E uma outra coisa que eu lembro que o pastor falou, ele falou, poxa, o que vocês estão vendo aqui, ele falou, né, antes de me introduzir, o que vocês estão vendo aqui agora é a graça de Deus. Deus ainda é. Como, anos atrás, só quem me conhece aqui anos atrás é meu irmão e a Vanessa. E meu cunhado também, o Davi. Sabem como que eu era perdido. E a mudança que Deus foi fazendo não é por mim, não é mérito meu. Eu sou o cara, eu decidi mudar e ser uma pessoa melhor. Não é isso. É o Espírito Santo que vai trabalhando. Você só precisa deixar o Espírito Santo trabalhar. E ele vai te moldando, te mudando. E isso que Deus fez foi maravilhoso. Não estou falando no sentido, nossa, que pessoa incrível que ele é agora, né? Não é nesse sentido. Mas, de fato, se você pegar o Wagner ateu e o cristão, você vai perceber a diferença. Tem diferença. Não tem como não ter. Só se eu não fosse salvo. Tem diferença. Tem que ter essa diferença. E hoje continua sendo a graça de Deus, que é o que está aqui nessa noite que vocês estão vendo. Eu, como um missionário, buscando sustento, fazendo o nosso trabalho, buscando a ajuda do Senhor, é a graça de Deus. Salmo 136, 1, ele nos diz assim, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Como isso é verdade. Eu, antes de vir para cá, recebi o convite do pastor Tim para trazer uma mensagem, e eu fiquei pensando, o que eu poderia falar, né? E é engraçado que na primeira mensagem eu falei a mesma coisa, o que eu poderia falar lá? Porque eu sempre tenho essa dúvida, o que eu vou falar lá? Já falou de tudo aqui praticamente. E eu falei a mesma coisa naquele dia, vocês já são obesos espirituais, né? Já tem de tudo quanto é tipo de assunto aqui. E eu pensei, o que mais eu posso falar, né? E eu pensei, eu estudei muita coisa antes de vir para cá, falei, vou ver isso, aí você vai tentando montar a mensagem, quem já pregou alguma vez sabe como que é, você pega um trecho aqui, pega um outro ali, aí tenta dar alguma lógica, porque senão prega um negócio totalmente sem sentido nenhum, né? Tem que ter algum sentido que você está falando, aí eu fui tentando dar sentido nas coisas,
Aí eu li cartas de missionários. Você quer chorar, é ler carta de missionários. Você pega para ler carta de missionário. Você vai chorar, é muito bonito. É chorar de prazer, é bonito. Ler como que eles viam o país, como que eles viam aqueles desafios à frente. É gostoso. Eu li algumas. Aí eu li algumas histórias de missionários. Aí você também chora bastante também. Muitas histórias bonitas. Muitos homens e mulheres de Deus que por esses 2000 anos, né, fizeram o Evangelho percorrer o mundo inteiro. São histórias lindas. Mas Deus me mostrou que eu não precisava de nada disso. Não precisa nada dessas coisas. Foque no ID. Foca no ID. Pois o ID ainda é atual e ainda é suficiente. Ele é atual e suficiente. Depois da nossa salvação, é o que nós temos de mais importante a fazer. É o ID do Senhor. É a última ordem de Jesus. Uma vez eu preguei aqui sobre a última ordem de Jesus para nós. E é o ID. Antes de Jesus ir para os céus, ele falou o ID, é o ID do Senhor. Marcos 16:15 nos diz assim, ó, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. É interessante, defensores do texto crítico vão dizer que o capítulo 16 termina no verso 9, que é um verso que termina com espanto, eles estão espantados, assustados. Com isso, nós não teríamos a grande comissão. Se a gente fosse ficar com o que eles falam, não, o texto exato é esse daqui, ó, termina no versículo 9. Não teria o versículo 15, que é um versículo tão poderoso. Pregai o evangelho a toda criatura. Mas vamos buscar em outro local, Mateus 28:19. Fala assim, ó, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, né? O ide do Senhor. Aí, novamente, defensores do texto crítico também vão dizer que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi uma adulteração dos textos originais. E eles vão dizer, eles chamam isso de o coma joanino, que também está em 1 João 5:7-9. Eles vão dizer que não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe a trindade para eles. E aí eles vão atacando a palavra de Deus. Como a nossa Bíblia, ela é atacada. É interessante como eles atacam o id. Tão importante é o ID, e eles querem atacar isso. Eles criam dúvida. Eles não vão falar, apaga, porque se apagar é muito complicado. Eles vão gerar dúvida. Será que estava lá mesmo? Aí nessa de será, você já gera dúvida. E o que mais pode estar na Bíblia aqui? Será que está lá mesmo? Né? Então vai gerando dúvida sobre a palavra de Deus. Tão importante nós termos a versão correta das Escrituras na nossa mão. Que hoje em português seria a Almeida Corrigida Fiel. É a melhor versão que nós temos na língua portuguesa. Pensando nisso, eu resolvi listar três grandes ataques ao ID, que eu encontrei também. Só que não na palavra de Deus. 3 ataques contra o ID, que não é somente teólogo que ataca, mas existem outras coisas na nossa vida que podem atacar o ID do Senhor. Uma delas, que eu listei como a primeira, seria a indiferença. Nós sermos indiferentes ao ID. É um ataque direto a uma ordem de Jesus. 1 João 3,18 diz o quê? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Se nós dizemos que amamos a Jesus, nós dizemos que amamos o nosso próximo, mas a gente de fato em nossas ações não demonstramos isso, é um ataque contra aquela pessoa que nós dizemos que nós amamos e é um ataque contra o ID. O que pode ser mais importante do que o evangelismo? Do que falar de Cristo para as pessoas? O que pode ser mais importante do que isso? Pense cada um agora, individualmente, na sua própria vida, o que pode ser mais importante do que o ID do Senhor? Falar de Cristo para o Senhor. Um dia alguém falou de Cristo para o senhor Eduardo, hoje ele está aqui, que bênção. Amém. Fiel. Alguém falou de Cristo para ele. E está salvo, graças a Deus por isso. Alguém falou de Cristo para mim, alguém falou de Cristo para meu irmão, para minha esposa, para meu cunhado e para todo mundo aqui. E graças a Deus nós estamos aqui, salvos de Jesus Cristo. Se você deliberadamente, você simplesmente escolhe não ir, por exemplo, num sábado de evangelismo, eu não queria dizer isso, mas você está pecando contra o ID do Senhor. Se você simplesmente falar, não vou, vou ficar em casa, vou ficar jogando o meu PlayStation 5, aqui é melhor. Você está pecando contra o ID do Senhor. Não é bonito. Ou então, não, na verdade eu não vou porque eu tenho um compromisso. Se você, por conta de algum compromisso legítimo, compromisso é legítimo, não tem problema. Mas no seu coração você sente assim, ó, ai, que bom que eu não vou, que eu tenho esse compromisso. Isso também é um pecado, gente. Você no seu coração está gostando mais que você tem um compromisso do que estar no ID do Senhor. Você tem um compromisso legítimo, ninguém vai falar nada, você está trabalhando, você está fazendo alguma outra coisa de fato legítima. Mas se você ficou feliz com isso, você é um ataque contra o ID também. Você tem que estar naquela sua obrigação que você tem,
mas pensando, nossa, eu queria tanto estar lá com meus irmãos, eu queria estar tanto lá fazendo esse evangelismo, eu queria estar tanto lá com meus irmãos em Cristo. Estar com seus irmãos em Cristo é o lugar onde todos nós devemos querer estar, sempre. Claro que a gente não vai conseguir, tem outras obrigações, tem pessoas que têm outros problemas que não conseguem estar presentes sempre, mas a gente tem que ter isso no coração. Se eu tivesse oportunidade, eu estaria lá na igreja. Se eu pudesse, eu estaria lá. Se eu não tivesse doente, eu estaria lá. Se eu não tivesse que trabalhar, eu estaria lá. Se eu não tivesse que cuidar dos meus filhos doentes, eu estaria lá. É isso que tem que estar no nosso coração. Não brinquemos com ordens do Senhor. O ID é uma ordem, não é uma escolha. Se você quiser, você faz o ID. Se você não quiser, fica em casa, não tem problema. Jesus não falou isso, pelo menos não achei na minha Bíblia. Talvez um dia encontre alguma versão dessas malucas aí. Mas não é dessa forma que Jesus fala. É ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Você já pensou? Eu vou listar aqui uma coisa. Não brinquemos com essa ordem, porque quem saberá se exatamente com você, pensa em você, exatamente com você, num mês desses quaisquer, imagina um mês qualquer desse que a gente teve evangelismo, foram vários meses, né? Um sábado desse, você vai falar com um homem qualquer, só que esse homem estava numa loja de sapatos qualquer, e ele se torna um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Foi isso que um professor de escola dominical fez. Ele decidiu entrar numa loja de sapatos, falou, eu vou falar com esse jovem aqui. Eu senti que ele ficou com dúvida, eu senti que ele precisava de Cristo. Ele não entendeu, ele não tem vindo, vou lá falar com ele. E esse jovem era o D.L. Moody, foi o maior evangelista de todos os tempos. E se aquele homem não tivesse ido, poderia ser um homem perdido. A gente não teria esse evangelista conosco um dia. Um dia todos nós iremos ter a certeza que o maior investimento que nós poderíamos ter feito na nossa vida era investir em almas perdidas. Um dia a gente vai ter essa certeza. Hoje a gente não tem, porque a gente só ouve falar, a gente só imagina, a gente não sabe como é o céu, a gente imagina como é, mas a gente não sabe. Mas um dia a gente vai ter a certeza de como é. E a gente vai falar, almas perdidas era o que eu devia ter investido na minha vida. Outra coisa que é um ataque contra o ID, além da indiferença, são prazeres dessa vida. Prazeres dessa vida é um ataque direto contra o ID do Senhor. Não é errado nós termos coisas. A Bíblia não fala que você não pode ter nada. A Bíblia não fala que você tem que viver como um franciscano lá, só com uma roupa de saco de pão, andando o dia inteiro assim. Não é para você viver desse jeito. Você pode ter as coisas, só que nós temos que ter equilíbrio sobre essas coisas. Você não tem... A Bíblia não especifica. Você vê como que Deus é maravilhoso, Ele deixa para você especificar. A Bíblia não especifica qual é o limite do exagero. Qual que é o limite do exagero? A Bíblia não fala ter uma casa é um exagero, ter um carro é um exagero, ter um avião é um exagero. Não sei, tem pessoas que usaram avião para fazer missões, então não posso dizer que ter um avião é um exagero. A Bíblia não especifica o que é um exagero, mas é algo que o Senhor nos deixou em nossas vidas, mas fiquemos atentos sobre o custo que nós temos para ter essas coisas. Qual o custo? E eu não estou falando do custo monetário, em dólares, em reais. Eu estou falando do custo da sua vida, do seu tempo, que você está dando para poder adquirir essas coisas. Quanto está custando isso? Está valendo a pena você jogar sua vida fora, perder sua vida para poder ter algumas coisas? Só você e Deus vai saber. Só você tem que pensar sobre isso e falar, será que vale a pena? O que a Bíblia nos diz em Mateus 6, 19 a 21? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, almas perdidas, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O nosso tesouro tem que estar no céu, porque lá não vai existir, eu já ia falar alguma besteira aqui, não vai ter um tribunal genérico que vai poder liberar bandidos e eles poderem te roubar. Isso não tem no céu, não existe essas coisas. No céu, o que você tiver de tesouro é seu. Deus está protegendo. Lá não tem quem vai roubar, não. No Brasil eu não posso dizer o mesmo. Mas lá não vai ser assim. Jesus está ali, tomando conta. Esse aqui é do Wagner, ninguém mexe não. Esse aqui é do Emerson, ninguém mexe. Esse aqui é do Pastor Tim, ninguém vai mexer. É o seu galardão. E isso é o que importa nós termos nessa vida. Galardões, tesouros nos céus. Lucas 19, 16, 9 nos diz também, e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça,
para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Esse versículo, dentre muitas coisas, está falando que utilize o seu dinheiro para granjear amigos. E como você pode ter amigos? Levando Cristo para eles. Alguém que é salvo, a pessoa sempre vai ter em especial no coração dela quem levou ela para Cristo. Sempre. Ela sempre vai lembrar disso. Eu, por exemplo, estou nessa igreja aqui, é a igreja mais especial que eu conheço, mas tem um pedacinho no meu coração, pô. Meu amigo que me apresentou Cristo. Quando eu era ateu, ele falou de Cristo para mim. Podendo ser zombado ou ser xingado, porque eu não queria saber de nada, mas tem um espacinho no meu coração para ele. Obrigado por ter falado de Cristo para mim. Hoje não está na mesma igreja que eu, não sei exatamente a doutrina que ele segue, mas é alguém que foi especial para mim, me apresentou a Cristo. E você vê, ele me granjeou com isso. Hoje eu tenho ele em especial. Onde está o vosso tesouro? Convido os irmãos para fazer essa reflexão. Onde está seu tesouro hoje? O que você está pensando em fazer da sua vida? O que você planeja para o futuro? Nós não somos, obviamente, nós não somos comunistas aqui em achar que todos têm que ter a mesma coisa. Isso seria totalmente errado. Mas o que você tem ou planeja ter? O quanto da sua vida vai depender você ter essa coisa? O quanto está custando isso que você planeja ter? Só você mesmo pode responder isso. Só você vai poder dizer, o que eu planejo ter custa isso da minha vida. E aí você mede e diz se vale a pena ou não. No final você vai saber se isso vai ter valido a pena ou não. Terceira coisa que pode atrapalhar um ataque ao ID, medo de responder ao chamado do Senhor. Às vezes acontece isso. Eu lembro de ter falado aqui 11 anos atrás, na primeira mensagem sobre o ID, falei aqui publicamente entre os irmãos, eu falei, se o Senhor me chamar, eu vou. Eu nem sabia o que eu estava falando ali, né? Se o Senhor me chamar, eu vou. E não deu 3 meses. No acampamento, depois que a gente teve em novembro, foi no ano de 2012 também. Teve um apelo e nós fomos lá na frente. Falei, o Senhor está me chamando. Eu não sei o que é isso. Eu não sei como me preparar. Eu nem estou preparado. Eu nem estava no instituto ainda. Não, estava no primeiro ano do instituto. Mas não estava totalmente preparado. Tinha muitas coisas que o Senhor tinha que preparar na minha vida. Muitas coisas tinha que mudar. Eu precisava fazer muitas coisas. Óbvio que eu senti medo, mas eu falei, eu quero responder esse chamado. Eu tenho que responder esse chamado do Senhor. Não podemos ter medo. Se o Senhor está te chamando, vai. E se o Senhor já te chamou e você, por algum motivo, não foi, vai de novo. Vai na segunda vez, vai na terceira vez. Na primeira você não foi por medo, na segunda você vai, na terceira. Não importa, o Senhor está chamando. Vai, o Senhor está chamando. Não deixemos que o medo nos impeça de responder o ide do Senhor. Josué 1,9 nos diz assim, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E eu vejo isso com o Senhor é comigo, com a minha família, por onde quer que a gente vá. Tantos desafios, é tão gostoso, os pastores que já fizeram isso, o pastor Tinho eu sei que já fez também, de ir visitar igrejas. Dá um medo na hora que você vai lá, você não sabe quem você vai encontrar lá, você não sabe se você vai ser bem recebido, nem toda igreja você imagina que vai ter a recepção que você vai ter aqui, mas Deus tem sido tão maravilhoso, toda a igreja que a gente foi até hoje, fomos tão bem recebidos, foi muito melhor do que eu imaginei que ia ser. Tão bons pastores ainda existem nesse Brasil, eu fiquei tão feliz de saber isso. Às vezes tem problemas com uma ou outra doutrina, mas graças a Deus que estão pregando o puro evangelho, e que Deus continue abençoando a vida deles, que tanto tem nos abençoado, os pastores têm nos convidado, tem sido uma grande bênção. Mateus 6,34, os irmãos conhecem de cor. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vamos deixar para o Senhor o amanhã. Se Deus está te chamando, nem pensa, mas como que eu vou fazer para sair do emprego? Quando eu aceitei o ID do Senhor, eu fiquei pensando nisso. Mas eu sou engenheiro, como que eu vou ter sustento? Nem sei até hoje como, mas o Senhor... mas o Senhor está trabalhando. O Senhor conseguiu formas miraculosas de me abençoar. Usou até irmãos aqui da igreja, como o César me abençoou anos atrás. Me deu um emprego, sem eu ser capaz de fazer aquele emprego. O César percebeu isso lá. Não era uma área que eu conhecia nada, mas graças a Deus pela oportunidade que Ele me deu, foi uma grande bênção para a minha vida. E eu pude ali aprender algumas coisas que hoje está sendo o meu ganha-pão, não exatamente com o que eu trabalhava lá, mas utilizando ferramentas que eu utilizava lá, hoje eu tenho conseguido o ganha-pão, e o ganha-pão de uma forma que eu gostaria, que é não sendo
totalmente no lugar, eu podendo estar em casa também com a minha família. Deus, Ele vai trabalhando. E aí depois apareceu um outro trabalho, eu trabalho em 2 lugares diferentes, né? Vanessa trabalha em um, e Deus tem abençoado dessa forma, para a gente poder construir o nosso sustento, e daqui a pouco eu poder estar integralmente no ministério. Eu não sei como eu vou estar integral no ministério, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não sei como, mas eu sei que Ele vai fazer, porque o Senhor é assim. Cada um, eu sei que o pastor David, quando foi para os Estados Unidos, eu tenho certeza que ele não sabia como Deus ia fazer. Mas graças a Deus ele está quase conseguindo. E Deus é tão bom. Steven também, um jovem maravilhoso, foi sozinho. Eu não sei se teria coragem de ir sozinho para os Estados Unidos, para ir lá buscar sustento. Parece gostoso estar nos Estados Unidos, né? Pensa que os Estados Unidos inteiro é a Disney, né? Não é, os Estados Unidos tem bastante coisa ali. Os Estados Unidos inteiro é muita coisa, gente. E você visitar igrejas sozinho, é uma maravilha poder entrar nas igrejas com a minha família, é tão bom. É tão bom ver meus filhos me ajudando. Eu sou um pai ruim, não sou um bom pai, mas eu fico tão feliz de eles estarem junto comigo, abençoando o ministério, se esforçando para aprender. Às vezes eu falo para eles, estudo piano, estudo violino. Eu mesmo não faço isso, né? Eu não sei tocar instrumento nenhum. Mas eu falo, estuda, filho, vai que você vai conseguir, você vai ser bom. Aí hoje em dia eu já falo, sei que você não vai ser que nem o Michael, mas se eu sou metade do Michael já vai estar bom demais. Mas a gente não sabe no futuro como vai ser, né? Graças a Deus pela minha família, minha esposa, quanto que ajuda no ministério. E o Steven está sozinho, eu sei que é difícil. Graças a Deus que não vai estar sozinho por muito tempo. Logo vai estar com alguém junto com ele, vai ajudar muito dele, eu sei disso. Que ajuda muito você ter alguém para você poder conversar, você poder contar seus desafios, os seus medos. É tão gostoso, gente. Salmo 23, 4 fala, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nossa maior certeza é que Deus sempre estará conosco. Que maravilha, Deus está conosco. Não tem nada mais maravilhoso. Aí a conclusão da mensagem é o nosso versículo tema, Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O ID, como eu falei lá no início, ele ainda é uma ordem atual e suficiente. Ele é atual, 2000 anos, mas é atual. E é suficiente para cada um de nós que quer cumprir esse ID, poder fazer. Com a ajuda do Espírito Santo, todos nós aqui ainda estamos sendo chamados para sermos testemunhas. Todos nós aqui ainda estamos sendo chamados. Jesus não nos chamou ainda para estar lá no céu. Se Ele nos chamou ainda para estar no céu, porque Ele está nos chamando para ser testemunhas. Testemunhas dEle. Isso é grande, gente. E desde Jerusalém, começou lá em Jerusalém, até os dias de hoje, são 2000 anos de história do ID. Tem 2000 anos de história. Em Pentecostes nós tivemos a descida do Espírito Santo e a proclamação do Evangelho em várias línguas. Os irmãos conhecem a história. Depois, o testemunho dos discípulos, compartilhando o Evangelho em Jerusalém e regiões circunvizinhas, né? Lembra um pouco o nosso projeto, né? Jundiaí e agora regiões circunvizinhas. O testemunho dos discípulos vai ser o nosso testemunho que vai levar o Evangelho para esses lugares. Depois veio perseguição, dispersão dos discípulos para outras áreas devido à perseguição. E por fim, terminou com as viagens missionárias para pregar o Evangelho em diferentes lugares. Através do ID, homens e mulheres de Deus foram praticamente super-heróis da fé e espalharam o Evangelho por todo o mundo. Eu poderia citar muitos aqui, eu vou citar só alguns desses grandes heróis. Quem não conhece John Bunyan? Bunyan foi um escritor pregador inglês, conhecido por sua obra O Peregrino. Ficou preso, gente, ele ficou preso muitos anos. Tinha uma filha cega, mas fez o que ele tinha que fazer. Pregou o Evangelho, não deixou de pregar o Evangelho. Outro grande homem, William Carey, quem já ouviu falar? Alguns conhecem como Guilherme Carey. Sei lá porque que William e Guilherme é o mesmo nome, mas William Carey, conhecido como o pai das missões modernas. Carey foi um missionário que estabeleceu a primeira missão protestante na Índia. Fez um grande trabalho na Índia, traduziu o Evangelho para várias línguas ali, dia e noite trabalhando. David Livingstone, muitos conhecem David Livingstone, explorador na África, eu já gosto muito de David Livingstone. Foi um missionário que esteve na África e divulgou o Evangelho por muitas regiões ali. Hudson Taylor, quem já não ouviu falar de Hudson Taylor, foi um missionário britânico que fundou a missão no interior da China. São homens obedecendo o ID. Eles foram chamados. E agora, Senhor? Não, vai ali. Pô, Senhor, como que eu vou ali? Não pergunta, só vai. Não pergunta.
pergunta para o Senhor, você nem vai entender. Qualquer coisa que você perguntar para o Senhor, você nem vai entender se Ele te falar. O Senhor é muito acima da gente. Então vai, obedece e vai que o Senhor vai fazendo. Adoniran Judson, como que o pastor Léo falava? Adoniran Judson. Foi um missionário americano que desempenhou um papel crucial na evangelização da Birmânia, atual Myanmar. Ele traduziu a Bíblia também para o birmanês. Imagina você traduzir a Bíblia para uma outra língua. É um trabalho árduo, gente. Não tinha Google, né? Nem um software para ajudar, não. Era da mão mesmo. Jonathan Edwards. Edwards foi um teólogo. A gente ouviu falar de Jonathan Edwards há pouco tempo com a história do... Esqueci agora o nome dele. David Brainerd. David Brainerd ficou na casa dele. Um grande pregador também. Fez um grande trabalho nos Estados Unidos, no despertar dos Estados Unidos. John Wesley. Muitos já ouviram falar de John Wesley. Um grande missionário também. Veio para os Estados Unidos também uma época. Depois ele é considerado o criador do movimento metodista, que hoje, infelizmente, é um movimento ruim. Mas no passado tinha esse nome porque ele era muito metódico, ele fazia o trabalho dele metodicamente, por isso que é metodista. Tudo tinha um método, tinha um processo para fazer. Foi um grande homem, pregava o evangelho pelas ruas, ia a cavalo pregando, era incrível. George Whitefield, M. Carmichael, todos esses, você vê que a gente tem tido nossas conferências de missões a cada ano, né? Microconferências nos nossos acampadentros, né? A cada acampadento a gente vai ouvindo falar de missionários, a gente ouviu falar de todos esses. M. Carmichael, o último aqui, alguns irmãos talvez não conheçam, William Bagby. Alguém já ouviu falar de William Bagby? Esse missionário, o pastor Tinho conversa bastante com ele. Ele foi um missionário batista americano que dedicou sua vida ao trabalho de missões no Brasil. Ele estabeleceu a primeira igreja batista do Brasil, lá em Salvador, em 1886. Mas ele veio para cá em 1881. Tem uma história interessante sobre outra história, isso aqui eu nem anotei aqui, mas um adendo. Ele que fundou a primeira igreja batista de Jundiaí também. A primeira igreja batista de Jundiaí foi fundada por William Bagby em 1904. Inclusive eu perguntei recentemente se tinham dados sobre ele, porque eu não estudo aula de história de Batista, né? Então estou sempre procurando sobre essas histórias, e aí eles não têm nada mais de William Bagby lá. Infelizmente, nem sabe quem foi. Quem eu conversei nem sabia quem era. Eu falei, vocês não conhecem, fundou sua igreja. Ah, nem sabia. Tudo bem, se você não sabe, né? Mas não sabia. Mas ele fundou a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, a primeira igreja batista do Brás, várias igrejas batistas pelo Brasil. Eram boas naquela época. Hoje, infelizmente, entrou a convenção, entrou outras coisas, não são mais igrejas que dê para frequentar. Mas faz parte da história. Uma história muito interessante sobre William Bagby, que eu até trouxe para os irmãos. Ele escreveu um livro chamado... Ele não escreveu, não. Escreveram um livro sobre ele que é chamado O Gigante que Dorme. Porque quando ele chegou no Rio de Janeiro, não sei se os irmãos sabem, lá no Rio tem montanhas que formam um gigante. Não sei se alguém já teve a possibilidade de ver isso. É a coisa mais linda que tem. Tem a cabeça, tem até os pés, que é o Pão de Açúcar. Então tem um gigante. Aí quando ele chegou, ele viu aquilo, aí ele falou, nossa, o Brasil é um gigante que dorme, mas ele dorme espiritualmente. E nós temos que despertá-lo desse sono. E é isso que nós estamos fazendo, despertando o Brasil desse sono. O Brasil não é evangélico, gente. Por mais que as pessoas falem evangélico, não é evangélico. É uma piada isso aqui. Não é nada evangélico o Brasil. Ele é qualquer coisa. Vocês conhecem os pastores que tem por aí? É só pagar dinheiro. O cara é praticamente uma empresa, porque ele não paga imposto, ele monta uma igreja, quer ganhar dinheiro, é só isso que faz. Infelizmente, é triste, boas igrejas são muito poucas, gente. E nós temos que prezar por essas boas igrejas e continuar estabelecendo boas igrejas nesse país. William Bagby também, aqui fala, ele não gostava, quando ele chegou no Brasil ainda existia a escravidão, ele chegou em 1881, e ele era contra totalmente, obviamente, qualquer cristão seria contra isso, né? Ele era contra, e por conta disso ele sofria pedradas, porque ele ficava comprando escravos e ficava dando a liberdade para eles. Olha que interessante. E fala que o primeiro ato missionário que a igreja que ele estabeleceu em Salvador foi o ato que acontecia. Ia um homem frequentar o culto e o escravo dele ia junto frequentar o culto. Aí o escravo ficava lá, aí o homem começou a se abandonar, não quero que você esteja aqui. Aí mandava ele para casa. E o escravo queria frequentar os cultos, mas não podia. Aí o que eles fizeram? O que a gente está fazendo hoje, recolhendo ofertas para missões. Eles recolheram ofertas naquela igreja e compraram a liberdade daquele escravo. E aí ele pôde frequentar os cultos da igreja, porque ele era livre. Aí ele foi livre duas vezes, né? Livre do pecado e livre também da escravidão. Então, uma história maravilhosa que aconteceu no nosso Brasil. E eu lembrei aqui também que não muito tempo depois, na verdade um pouco de tempo, 90 e poucos anos depois, em 1976, chegaram em São Paulo o casal Barrett, né?
pastor Larry, Don Larry, os 2 filhos, e vieram pelo ID, eles também vieram por isso. Não é fácil você deixar um país para ir para um outro país, mas eles vieram também para esse Brasil, e não vieram sozinhos, né? Muitos outros pastores vieram também, pastor Daniel Johnson, pastor Gary, pastor Jaime Rose, pastor Robert Smith, e outros que a gente conhece por aí, ouve falar o nome deles. Sei do pastor do Didio lá em Curitiba, que eu não sei o nome, mas eu sei que também é americano, veio também de lá. Muitos pastores, pastor Robert Kilco lá em Niterói, tantos pastores que obedeceram o ID, e vieram para cá, o Brasil, fazer a obra do Senhor. Eu creio que a nossa conferência aqui de missões, o Senhor vai chamar muitos para o ID. Muitos Ele vai chamar para esse ID do Senhor. Mas para isso eu queria antes contar uma pequena história e eu já vou finalizar. É a história da corda. Foi até minha esposa que me passou essa história, achei bem bonita, que é uma história que foi publicada num boletim de missões, que o título era Segure a Corda. Aí como que era a história? A história era mais ou menos assim. Um exímio nadador, né, nadava muito bem, amarrou a extremidade de uma corda em torno da sua cintura. Então ele amarrou aqui, né, a corda. Se fosse eu, ia ser uma corda grande, né? Amarrou aqui na cintura. E ele instruiu as pessoas sobre a ponte. O pessoal estava na ponte, ó, segura a corda, todo mundo aqui segura a corda, porque tinha uma criança que ele viu passando se afogando, a correnteza estava levando. Eu sou um bom nadador, eu vou até lá, vocês seguram a corda, depois vocês puxam a gente de volta. Aí, beleza, o pessoal combinou, segurar a corda, ele foi, pulou no rio lá, e foi nadando, ele era realmente muito bom, conseguiu vencer a correnteza, chegou na criança, agarrou a criança se debatendo, porque você está afogando, né? Você não fica quietinho, né? Se debateu, ele conseguiu, segurou a criança, aí quando ele olhou para cima para puxar a corda, estava todo mundo comemorando. Yes, yes. E a corda estava lá no mar, ninguém ia puxar a corda. Aí os 2 foram levados pela correnteza. Foi embora todo mundo, porque ninguém estava segurando a corda. E em missões é exatamente assim que funciona. Se a gente for parar para pensar, nesses 2000 anos, sempre vai ter essas 3 funções. Vão ter alguns que vai ser esse nadador. Ele vai lá buscar o perdido, sei lá onde, pega ele lá. Mas tem outros que vão ficar segurando a corda. Esses são os que ficam orando. Eles vão segurar a corda. E existe um terceiro ainda, que não tinha na ilustração, mas eu encontrei um terceiro, que é o que compra a corda, né? Precisa comprar também, né? Então tem alguns que vão auxiliar em missões, contribuindo. Gente, se não tiver ninguém contribuindo, não tem como fazer missões. Por mais que você queira ir, se não tem pessoas contribuindo, não tem como você fazer o ID. Então sempre vai ser necessário pessoas orando, e orar por missões não é de noite, Senhor abençoe os missionários, em nome de Jesus Cristo, amém. Isso não é orar em missões, né? É melhor do que nada, mas dá para orar um pouquinho mais, né? Dá para falar, Senhor, abençoe a vida do missionário tal, que está passando por isso, ajude que ele encontre isso, ajude que venham mais missionários. Orar por missões é isso. Não é o Senhor Deus abençoe todo mundo, em nome de Jesus Cristo, amém. Isso é uma oração, faz isso com 3 anos de idade, né? Mas a gente já tem um pouquinho mais de idade, dá para a gente fazer uma oração um pouco mais elaborada. Vamos orar pelos nossos missionários, por todos eles, orar por cada um deles, pela vida deles, que o Senhor possa ajudar. Satanás ataca, ele ataca demais, e ele ataca com tantas coisas. Então vamos orar que Satanás não venha atacar, nenhum de nós aqui. E também vamos orar por irmãos que vão ser os que vão comprar a corda. Se Deus te deu esse dom, você consegue ser muito bom nisso, use o seu recurso para isso, use o seu recurso para missões. É como eu falei no início, não estou dizendo que você tem que viver como um franciscano, não é isso. Mas você, às vezes, pode dar um pouquinho mais. Não, eu vou ajudar missionário tal. De vez em quando você vai e faz uma oferta para um missionário tal. Isso ajuda muito. E manter eles animados. Eu mesmo recebo de vez em quando oferta de irmãos, que eu nem estou esperando, irmão, uma oferta. Pô, muito obrigado. Ajuda tanto essas ofertas dos irmãos. E ajuda tanto os irmãos estarem orando por nós. E vamos também orar para ter mais pessoas que são os nadadores, que vão pegar e vão pular lá. Nem sabe se o pessoal vai segurar a corda, mas ele pula no mar lá. Depois ele vai ver se seguraram ou não a corda. Se não segurar, ele vai embora junto, né? Mas ele foi, obedeceu o ID. Então vamos orar por mais nadadores também. Para finalizar, Atos 20, 24, que seja uma realidade na vida de cada um de nós. Mais de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. Pastor Tim.